ele pediu aqui para fazer uma leitura aqui de uma passagem de Miramês. Miramês tocou os dedos de leve em meu ombro e falou com brandura que lhe é peculiar. Lancelin deve saber que o corpo humano é um universo em miniatura. Somente no corpo deste moço que ora escolhemos para adestrar neste tipo de trabalho e com ele aprendemos. Vibram, trabalham e se aprimoram quase 70 trilhões de células, como se cada uma delas fosse um motor vivo. E ainda mais, elas são obedientes ao comando da alma, desde que essa alma aprenda a comandá-la. Nesse universo humano existem segredos somente dentro de milênios os homens poderão descobrir. Esse microscosmos orgânico tem sua cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Se porventura o espírito não aceitar o chamado quando escolhido para o mais alto despertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando-o, e aí desarticula-se a grande sociedade celular, rumando para as outras formas. O cientista em todo o reino é lei irremovível, dele depende a luz e a própria felicidade. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estar nesse teatro mais uma vez, para falarmos de Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a consciência das consciências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a inteligência das inteligências, ou seja, a causa primária de todas as coisas. Num passado não tão muito distante, entendíamos na mitologia a existência de vários deuses. Com Moisés, um único Deus. Com Pietro Baldi, Deus é a própria criação. De modo que Allan Kardec havia registrado isso também na obra A Gênese. Deus é a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade. Antes de adentrarmos no assunto, quem cura quem, e a gravidade da leitura que acabamos de fazer, porque a principal causa do suicídio é a que vocês ouviram no final da leitura, a não promoção do universo biológico. Porque conforme o capítulo 4, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. E esse corpo perispiritual sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E conforme a questão 540 da mesma obra, ou da obra O Livro dos Espíritos, tudo cresce, tudo evolui, desde o princípio inteligente do universo, o átomo primitivo, até o arcanjo que começou por ser átomo. E eu vou me servir de um dos mais belos instrumentos, que é o ensino universal dos espíritos, que não tem cercas, não tem cerceamento, ou seja, para Viana de Carvalho, trata-se da ciência da religião da filosofia e da filosofia da ciência. E para Allan Kardec, na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, trata-se de uma doutrina eterna. E na questão 222 da mesma obra, eu não me canso de esforçar para provar
que o Espiritismo existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da mesma obra, no item 6 da conclusão na mesma obra, não é obra de um homem só. Existe desde a criação. E como nós sabemos que espíritos não têm rótulos, aqui estamos para ouvi-los, para servir de instrumentos para que eles falem por nossa voz. Quando estudamos a nossa própria realidade, nós podemos perguntar, antes desse estudo, como alguém que dirige um veículo, por exemplo. Às vezes dirige muito bem, mas quando dá uma pane qualquer, se o condutor não tem noção de mecânica, ele não sabe nem por onde começar. Assim como quando alguém opera um computador e não tem noção do que está fazendo ou o que acontece nesse universo de fato, se ele não tem um curso de montagem e manutenção de computadores, ele sabe mais ou menos operar. Mas dependendo do dedo nervoso apertar na tecla delete, por exemplo, como eu fiz, 10 anos de trabalho foram dizimados. Assim como quando eu era motorista, quando acabou o combustível, eu não sabia nem onde ficava o tanque do veículo. Mas num dado momento, por esses maus tratos, por esses desleixos, o meu corpo também deu uma pane. E a medicina acadêmica só me deu 2 meses de vida. Mas eu já conhecia alguma coisa em outras épocas, e nesta época ainda muito pouco, mas o suficiente quando, num dado momento, ao encontrar a doutrina dos Espíritos, e na obra A Gênese, que foi deixada por minha esposa no banheiro, assim como ela tinha feito com várias outras obras em várias partes da casa, porque se eu estava com o pé na cova, por excessos de alimento, por alimentos indevidos que induz-nos ao suicídio, por medicação que nos induz também ao suicídio, como eu já passei por isso. Foram várias situações. E naquele momento, ao aceitar o convite desta obra, uma frase nos tocou profundamente. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Naquele momento eu levei um choque, porque lá narra, na sequência, se compararmos Deus, o ser dos seres, a alma do universo, com o espírito, se nós pensarmos, Deus sabe. Se a menor célula se mover no corpo, o espírito sabe. E eu não sabia nem o que era uma célula, e eu pensava que era o espírito encarnado. E nesse momento, com Allan Kardec, se percebe que o espírito não está aqui na totalidade. No contrário, um dos mais nobres espíritos que dera continuidade à parte filosófica da doutrina, considerado o apóstolo do espiritismo, chamado Leon Denis, não diria-nos que o que está encarnado não passa de uma diminuta fração. E não recomendaríamos aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E segue como um verdadeiro poema. Neste instante, por não termos conseguido, quando tivemos a oportunidade, senão o primeiro ano primário incompleto, e uma bela nota vermelhinha, 4,5, tem a prova até hoje, eu descobri que eu tinha um livro dentro de mim, e aprendi a lê-lo. Remontei a minha origem neste planeta,
8.000 anos atrás, e fui repaginando a minha própria história e vendo quantas besteiras fizemos por ignorar o que somos. Porque a proposta é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecendo-a, nos tornaremos livres. Mas quem é esse si mesmo? Se perguntarmos para Joana de Ângeles, ela vai nos dizer, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, que o espírito tem quase a idade do universo. E na obra O Ser Consciente, ele é a soma de todas as nossas vivências. E o que está encarnado não passa de um ponto de autoconsciência pura. Um ponto. A personalidade atuante tem apenas a idade cronológica desta etapa, dessa experiência que nós estamos vivendo. Só que o espírito, como a soma de todas as etapas, ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. Mais uma vez, eu tive a oportunidade de perceber que as respostas mais claras, como narra a autora, já estão em nós. Basta saber buscá-las. Mas se o que nós estamos vendo, que é o corpo biológico, e na maioria das vezes não sabemos nem a sua estrutura, que nós chamamos de anatomia, tampouco a sua fisiologia, porque se eu não sei o que é, como funciona, como que eu posso curar, já que sou eu que devo fazer isso, porque Jesus nunca curou ninguém. Pelo menos nunca encontrei em algum lugar que ele disse: eu curei você, embora possa fazê-lo. A sua fé te curou, foi sempre a frase. Vá e não peque mais, não peques mais, a frase sequente. E ainda disse-nos: sois deuses. E decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E o reino dos céus está dentro de vós. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo demais lhe será acrescentado. Mais adiante nós fomos estudando, e na primeira lição da obra A Gênese, que acabamos de citar, que está lá no capítulo 2, no item 27, Allan Kardec fala que uma junta, um nervo, um músculo, é uma entidade menor dentro do corpo. E Miramês, assim como André Luiz, na obra No Mundo Maior, narra que as células são pequenas almas, com as quais podemos dialogar. Mas se começarmos a envenená-las, eu peço a partir de agora que não acredite em nada do que eu disser. E se quiser pode ficar desde o começo, fique à vontade. Porque eu gostaria de começar ensinando vocês, se vocês não sabem, a fazer magia negra. Vocês sabem? É de graça. Para Chico Xavier, a fofoca mata. E ela é a magia negra, a pior das magias negras. Só que para Ramatiz, a maledicência é muito pior do que a fofoca. E quando nós estamos fofocando, o que é que nós estamos dando ao nosso corpo? Mas vai ficar aí, agora eu vou fazer um trajeto para que a gente possa entender melhor isto. A maioria das mães, dos pais, que intencionam conceber filhos, às vezes sequer têm a noção que a gravidez começa quando eles começam a desejar concebê-los, conforme o cientista e espiritualista Deepak Chopra, médico também. Então, quando nós começamos a desejar conceber um filho, já está acontecendo no universo do espírito, que quer seja o que anima o corpo com sexo feminino ou masculino. Já começa a criar um campo de atração se já não foi definido a parceria de pais e filhos. E a maioria dos pais também, que não tiveram a oportunidade de ler a obra Missionários da Luz, o capítulo 13,
não sabem que a gravidez se dá no perispírito. A concepção acontece lá, antes mesmo do ato sexual. E quem entra no óvulo não é o espermatozoide que chega primeiro. É o que foi selecionado pelo Espírito, como consta na questão 258 da obra O Livro dos Espíritos. É ele que escolhe as provas pelas quais quer passar, tem necessidade ou que suporta passar. Porque se fôssemos, no nosso caso, para estarmos onde merecêssemos, não estaríamos aqui. Tão grande foi o desastre que fizemos com os nossos próprios veículos de expressão. E a maioria dos pais não sabem também que o espírito, quando acontece a concepção até o nascimento, ele aprende 10.000 vezes a mais com tudo que eles pensam, sentem, falam ou fazem. E só para lembrar, o nosso corpo é mais de 2/3 água. E a água, segundo os cientistas da Alemanha, do Instituto Aeroespacial na cidade de Stuttgart, é um ser vivo que registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Também. E se formos olhar as nossas células mais intimamente, mais de 90% é água. Para André Luiz, em nosso lar, o corpo é 100% água, ou veio da. De modo que nós podemos ajudar um espírito, como o Luiz Sérgio narra em uma obra. O espírito desencarnou de overdose, porque os dependentes químicos buscam, e até aqueles que desistem da vida, é nobre a liberdade. Só que esquece que a liberdade é filha da verdade, que é mãe, essa liberdade, da felicidade, que é um estado de consciência tranquila à luz do dever cumprido, e o dever é lei da vida que reflete na prática o exercício de todas as virtudes. De modo que, para esse espírito, ele pediu para encarnar num ambiente que ele pudesse se intoxicar outra vez. Ele esqueceu apenas de um detalhe, de pedir o ventre viciado, ou a mãe viciada. E foi escolhido a mais evangelizada, a mais espiritualizada daquele ambiente. E ela o curou com 6 meses de gestação. A partir do 6º mês, ele já não tinha mais o que nós chamamos de dependência química. Agora, imagine alguém que chegou a tomar 36 litros de um refrigerante que derrete ossos apenas numa semana. Isso é o quê? Não é um suicídio indireto? 36 litros de refrigerante por semana. Mais de 5 litros por dia. Imagina o que esse corpo faria com essa criatura. Por isso que me deram apenas 2 meses de vida. O corpo estava me expulsando. Porque com Gabriel Delany, na obra A Alma é Imortal, num dado momento, ele dissocia a alma do corpo e percebe que estava diante de 2 seres, com autonomia e vontade próprias. E naquela situação, ele disse, qualquer um que evocar o espírito, afastar essa alma do corpo, vai ser convidado a admitir, por experiência, se ele evocar uma pessoa que está afirmando ou foi diagnosticada como louca, vai ouvir do espírito, da alma, eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Ou com André Luiz, doenças do corpo pode gerar doenças da alma, ou doenças da alma gerar doenças do corpo. Mas se não soubéssemos nada disso que falamos,
o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, além de pai, professor de medicina, neurocirurgião, doutor em psiquiatria, espírita consciente, ele narra que se ensinarmos aos nossos filhos, de 0 a 3 anos, somente sobre Deus e trabalho, pode soltar o que eles não errarão o caminho. E ele afirma isso com convicção, porque conforme os evangelhos, Jesus disse-nos: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Por isso, analise uma situação somente. Uma médica nascida em Mato Grosso do Sul, após fazer o curso de medicina tradicional, viu que não oferecia a ela as ferramentas que necessitasse, com todo respeito à medicina acadêmica. Ela estudou também a medicina chinesa e outras possibilidades, e aprendeu a conversar com o corpo da mãe, e assim como do bebê, e conversar com os bebês. Aqui mesmo em Teresina vocês podem consultar, porque aqui tem um médico que faz isso. Conversa com o bebê, quer seja no ventre ou recém-nascido. E nessa situação, e eu pergunto a vocês, ela trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo. Quantas cesarianas ela fez? Nenhuma. Nunca fez, porque ela falou que Deus não errou o projeto. Todas as mães têm condição de conceber filhos de parto normal ou natural. E todos os filhos têm condição de ajudar, trabalhar, melhor dizendo, para nascer. Porque a cesárea pode chocar alguns, que eu vou falar, mas não acredite em mim. Pergunte aos espíritos superiores que nos conduzem. Imagine uma lagarta transformando-se em borboleta e agora tentando sair do casulo. Assemelha-se ao espírito no nascimento. Agora vá lá e rompe o casulo. Agora vem cá e corta a barriga da mulher e tira o filho sem esforçar-se para nascer. E pior ainda, não deixe ele pedir. Faça isso antes dele entrar em trabalho de parto. Aí que o desastre é um pouco maior. Só pergunte, eu estou falando de experiência própria. Temos a Aline Gonçalves, que hoje é doula. O primeiro filho foi de cesárea, o segundo foi abortado, e ela se revoltou inicialmente com Deus. E explicamos para ela que não foi um aborto de fato. O espírito que veio reorganizar o que tinha sido desorganizado pela cesariana, mas ele voltaria em seguida. E como aconteceu, de fato, em seguida veio a menina Maria Flor. E depois veio a Isis. Como a experiência, o caminho já estava aberto, a Maria Flor levou algumas horas, mais de 12 horas para nascer, mas era a condição que ela pediu, nascer trabalhando. E a Isis nasceu com 10 minutos e o parto praticamente sem dor. E hoje ela ajuda mães que desejam fazer o mesmo, porque com raríssimas exceções, a maioria dos profissionais da medicina, vergonhosamente falando, preferem o que é mais fácil, não o que é mais nobre, infelizmente. Tem os sacerdotes da medicina, como os tem em toda parte, mas poucos têm consciência do que fazem de fato. E a partir de agora, vamos falar um pouquinho de alimentação, e vocês sabem que a alimentação pode induzir-nos ao suicídio, dependendo da alimentação. Para o Espírito Emmanuel, na obra Emmanuel, quando fala da medicina, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima.
devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos e na natureza que nos acerca. Para André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, um dia o homem ensinará ao homem que a cura de todos os seus males reside nele próprio. De modo que, se não ensinarmos os nossos pequeninos a trabalhar desde tenra idade, de preferência desde o ventre, ensiná-lo porque ele aprende 10.000 vezes a mais, por isso que tem crianças que nascem e com 2 meses, conforme tem no México, aconteceu há uns 5, 8 anos atrás, e está no livro dos recordes, citado por Divaldo Pereira Franco em suas palestras, o pequeno Kim, um menino chinês, que com 2 meses olhou para sua mãe, e mãe não quer que filho fale, e às vezes quer que ele fale já dentro da barriga, e alguns falam até mesmo no ventre. Ele olhou para a mãe, pois é, mamãe, eu lembrei, eu sei falar, e falou. Com 4 meses, disse a mãe, me dê lápis e papel, porque eu lembrei que eu sei escrever, e escreveu um poema. Com 9 meses de idade, editou um livro de poemas. Com 6 anos de idade, disse à sua mãe, melhor, com 6 meses de idade, me coloca no chão, porque eu sei andar. E como se ela insistisse que não estava pronta a estrutura, me coloque no chão, que eu sei andar, e saiu andando. Com 6 anos, entrou direto na universidade, já havia lido sozinho, aprendeu a ler sozinho, 2 carrinhos de livros que ele levou para a universidade para ser sabatinado pelos reitores, ou pelo reitor da universidade, os seus professores, doutores. E hoje, com mais ou menos 50 anos de idade, segundo o que nos disseram, ele já tem mais de 15 títulos acadêmicos. Coisas simples, biologia molecular, física nuclear, coisas básicas. Como é isso? Como o nosso menino aqui na Bahia, com 2 aninhos, que sabe ler e explicar o que foi lido. A repórter, achando que os pais estavam blefando, porque são professores, levou livros. E ele leu o livro que ela levou, ou os livros, e explicou o que foi lido. Porque jovem é o corpo, não o espírito, que é antigo. Por mais que alguém não acredite em reencarnação, a lei não vai deixar de existir. Porque hoje sabemos, e é textualmente em todas as Bíblias que eu conheço, e já li mais de 50 Bíblias, de traduções diferentes, todas nesta parte está intacta. Quando Jesus se apresenta num dado momento e pergunta aos discípulos, o que pensam os homens a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que eles pensam que eu sou? Uns falam que você é Jeremias, que voltou, ou um outro profeta, e etc. E num dado momento, e você, Simão, filho de Jonas? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, eles percebem que se eles estavam diante do Messias, foi anunciado que antes de vir o Messias, teria que voltar o Elias. E ele disse, mas o Elias já voltou e é este que aí está. E está textualmente na Bíblia, eles entenderam que era de João Batista que ele estava falando. E hoje, na obra Universo e Vida, editada pela Federação Espírita Brasileira, sabemos que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo ser. Se fosse o Espírito encarnado na totalidade, não poderia ter havido o fenômeno no Monte Tabor, quando Jesus conversou com Moisés, com sua personalidade, e com Elias, com 2 seres. Por isso, Joana de Ângeles afirmar, cada vivência nós edificamos uma personalidade, ou como Ernesto Bozano,
o porquê, ou melhor, o objetivo da vida. Em cada encarnação, o espírito, como individualidade, fabrica mais uma alma e a integra em sua individualidade. É mais ou menos assim. Embora Miramês narra que aqui o corpo humano teria em torno de 70 trilhões de células, Deepak Chopra fala que é mais de 600 trilhões de células. Mas o que menos importa no exemplo que eu quero dar é este. Nós sabemos que o nosso corpo é constituído de vários sistemas. Embora o corpo tenha a sua consciência como um ser, a sua autonomia, cada sistema tem a sua consciência e a sua autonomia, por sua vez. Assim como cada órgão, e dentro dele cada tecido, e nos tecidos cada célula, e dentro da célula cada molécula, e dentro das moléculas cada átomo. E os átomos são aglomerados de forças vivas que nós criamos pelo nosso modo de pensar. E a partir de agora, como nós combinamos, e eu faço duas perguntas. Quem gostar de cozinhar, e não apenas gostar, quem ama cozinhar, levante a mão. Até que tem bastante aqui hoje, gostei. Eu amo também cozinhar. Agora, quem ama comer? Hoje já apareceu mais. Tem alguns que vivem de luz ainda, mas já está bom. Agora imagine vocês, sabendo com Leon Denis que a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E nós elaboramos a cada 24 horas, de acordo com a obra Atitudes Renovadas de Joana de Ângeles, 95 mil pensamentos. E o pensamento é o que nós chamamos de frequência. E frequência é uma estrada por intermédio da qual transportamos as vibrações que são os nossos sentimentos. Agora imagine vocês indo comprar o alimento na feira ou na quitanda, falando da vida alheia. O que vocês vão levar para casa? Agora imagine alguém, porque eu conheço várias e vários, que odeia cozinhar. E vou citar apenas um exemplo. Ana Jaici, psicóloga, espírita. No início de sua trajetória como espírita, ela não sabia se estava vendo espíritos ou vendo encarnados. Ela não sabia definir. E foi chamada para assistir uma criança que estava enferma. E quando ela entrou na casa, ela via barro por todos os lados. Um barro fétido, do piso ao teto da casa. Mas ela foi pensando que era apenas os moradores que eram um pouco descuidados. Achou estranho, mas não soube definir naquele momento, até chegar no quarto, e a criança estava numa cama enlameada, e a própria criança no meio da lama. E aí ela percebeu que não estava diante de algo físico. E começou a orar, e nós temos na oração o mais potente mecanismo no processo de autocura, conforme Joana de Ângeles, e o mais perfeito mecanismo de plenificação, conforme ainda a mesma autora. E a oração é força, é poder, é vibração, conforme André Luiz. E ela começa a orar, e aquela lama foi desaparecendo da cama, da criança, e na casa como um todo foi iluminando-se. E depois descobriu que o casal estava em litígio, separando-se, e o que eles estavam brigando na justiça estava adoecendo a criança. E eu pergunto, quantas crianças adoecem por pensamentos negativos, por lamentações? Imagine só a lamentação conforme Emmanuel. A lamentação é como um ácido corrosivo. E uma emoção violenta é como nós pegássemos um martelo e desse uma martelada na engrenagem sensível de um relógio, por exemplo.
uma emoção violenta. Vou dar um exemplo simples. Vocês estão diante de uma mesa farta, gostou da maioria dos alimentos, mas aquele ali eu odeio. Só que não tem como associar a vida uma da outra coisa. Tudo é interligado. Se falou que não gosta de um, todos os demais ficam empesteados do mesmo produto. E não é só isso. A pessoa coloca, por não ter ensinado os olhos a fazer conta do tamanho do seu estômago, e deixa o corpo mandar, porque se queres fazer isso com sabedoria, mostre os alimentos. Se ainda não sabe, aprenda, porque nós podemos comer pela mente, só pensando no alimento, e Kardec nos ensina a fazer isso no Livro dos Médiuns, criar átomos, alimentos, medicamentos, e na obra A Gênese, criar moléculas. E sabemos que o ar traz para dentro do corpo mais de 70% de tudo que ele necessita fisicamente para viver. E imagine este ar. Vocês estão olhando para os alimentos e ao mesmo tempo estão inspirando, e às vezes a essência deles que está saindo pelo processo de evolução e aceleração. Por exemplo, o dinamismo de uma cenoura, do momento que foi cozido, se foi cozida no vapor, aproveitou-se um tanto. Se foi na água, já jogou-se 70 e poucos por cento, 72% fora na água. E ela continua o processo quando está quente, acelerando o seu mecanismo de evolução e vai enviando para fora. De modo que 1h30 depois, não tem nada útil ao corpo numa cenoura, numa beterraba e outros tantos alimentos. Mas vamos supor que esteja tudo fresquinho e vocês estão olhando, respirando, orando, criando as possibilidades, enriquecendo os alimentos, agradecendo ao cozinheiro, todos os seres que contribuíram para aquele momento. E ao mesmo tempo, mostre todos os elementos para o corpo e saiba que um desses, se for escolhido, 2 ou 3 no máximo, traz a energia de todos para o corpo. Eu vejo pessoas que trazem a proteína no queijo, por exemplo. Pega a outra proteína na carne de frango, ou no peixe, ou bovino. O corpo vai escolher a de mais fácil assimilação, que no caso seria o peixe. As demais vão ser expulsas e gastam uma quantidade enorme de energia para expulsá-las. E muitos não sabem disso. E pensam que estômago cheio garante nutrição. A nutrição não está no estômago cheio, mas sim na consciência que temos da mastigação. Porque a mastigação, feita lentamente, amorosamente, conforme Miramês, e antes ele narra que o ser humano precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Se soubermos mastigar a água, por exemplo, você não vai morder na água, mas o fato de abrir e fechar a boca, abre-se 35 milhões de pequenas glândulas na estrutura da boca, e o que nós chamamos de prana, a força vital da água, já viaja para o campo ou corpo vital, o emocional, o mental, todo o universo psíquico. E às vezes comemos o mínimo, porque a saciedade está na boca e não no estômago. E agora imagine vocês fazendo a mesma coisa, falando da vida alheia durante a refeição. E às vezes usando a mentira, a maldade, a maledicência, e às vezes para a difamação. E para Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quem assim agem não tem desculpa, não há perdão.
enquanto eu não colocar tudo que eu tirei do lugar de volta, não terei paz na minha consciência. E não é só lá. Isso está em Paulo, na terceira carta aos Romanos. Vocês podem ir lá consultar no capítulo 2, no item 1, no versículo 1. É indesculpável a criatura que se arvora em juiz, julgando os outros, condena a si mesmo. Ou toda violência praticada contra o próximo é dilaceração na própria alma. Mas nós sabemos que nem só de pão vive o homem, e o que nós chamamos de alimento não é só o que comemos. É o que lemos, é o que ouvimos. Depois das músicas, que se ouvimos com atenção, a música é a médium da harmonia, segundo o Espírito Rossini, para Allan Kardec na Revista Espírita. Para Leon Denis, é uma das entradas para as moradas celestes. E 3 concepções precisamos entender em nosso espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos e o nosso próprio cosmos orgânico. A ciência nos ensina o que é esse cosmos e a virtude a promover esse cosmos. Se a maior causa do suicídio é a preguiça, é o comodismo do espírito e a ignorância às vezes dos pais e do meio para ensiná-lo desde cedo, porque nós começamos a trabalhar na roça com 5 anos de idade. Quando chegou a época da adolescência, não tinha tempo para pensar no que hoje os jovens que não têm a responsabilidade, às vezes, de arrumar o próprio quarto, de lavar o próprio banheiro, de lavar o próprio prato que come, pelo menos, ou de não ser um peso morto na família e tampouco na sociedade. Por isso, nós passamos por um caminho, por frustrações, por tantas coisas, por isso chegamos onde chegamos. E nós queremos isentar os nossos filhos de passar pelo mesmo caminho. E aí criamos, infelizmente, seres que não sabem enfrentar situações. E entregamos desde cedo um micro-ondas em miniatura e às vezes na mesa de refeição. Um celular a 8 metros da mesa de refeição ligado, ele já destrói quase tudo que tem na mesa de refeição, do que é nobre para o corpo, porque o que o corpo assimila, segundo Ramatiz, é o que está no interior dos átomos. Para quem não sabe mastigar, até perder o sabor, e depois dar o sabor que quiser, a combinação de acordo com o que está comendo, porque o sabor, segundo Allan Kardec, depende da educação do paladar. E Allan Kardec não foi alguém que estudou apenas química, física, anatomia, fisiologia e etc. Ele lecionou medicina e, segundo José Herculano Pires, Dr. Charles Richer, ele foi médico e clinicou por algum tempo. O suficiente para saber que as palavras de um médico podem curar o paciente, dependendo do moral, do magnetismo constante nessas palavras. E às vezes esquecemos que educar é fazer emergir do ser o que ele já tem, a sua história de milênios. E ensinar é lembrar, ou melhor, ensinar algo diferente para ele, que nós chamamos de instrução, é mediante a nossa vivência, segundo Jean-Henrique Pestalozzi. Quantos professores pensam que o trabalho deles, a missão, terminou na sala de aula? Ali começou a sua missão. Se ele não vivenciar o que ele transferiu para os seus alunos, eles vão ter uma dificuldade enorme de aprendizado. E, em tese, não há ser nenhum com dificuldade de aprendizado. Depende da habilidade e da moral ou da conduta do professor. Assim, se ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós, e educar é fazer emergir do ser o que ele já possui, fazer é demonstrar que nós sabemos, já que aprender é recordar o que nós sabemos. E nesse sentido, André Luiz narra que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. E aí nós esquecemos que hoje o comodismo
do que nós chamamos de inteligência artificial. Nós passamos a responsabilidade para essa inteligência que está aí, para todos verem, induzindo os nossos filhos à depressão e ao suicídio, propositadamente. Assim como tem certos alimentos fazendo isso. Faça o balanço ou o cálculo vocês. Eu já fui lavrador, trabalhei na roça, já fui também horticultor, nas hortaliças, já cuidei da área da pecuária, ou seja, mais de 100 áreas para a compreensão da vida. E sei ordenhar a vaca, e sei qual alimento que eu vou dar para ela produzir um leite de qualidade. E sei que se eu pasteurizar esse leite, eu vou ter que elevá-lo a 75 graus. E a partir de 64 graus eu mato tudo que é nobre e útil ao corpo. E de uma vez, um choque, baixando para 9 graus, mato quase o restante. Tiro o que há de mais nobre no leite, que é a gordura, e coloco soda cáustica, formol e etc. para aguentar 3 dias. Por que eu coloco nessa coisa para aguentar 6 meses? Dentro de uma camada de alumínio. E depois nós falamos que o nosso filho tem intolerância à lactose. Lactose da onde? E esquecemos que isso induz nossas crianças ao suicídio. Vamos dar um exemplo. Porque às vezes a mãe ainda coloca lá um açúcar para ficar saboroso para ele. E esquece que a criança não define paladar até um tempo. Nós podemos dar a eles de tudo, ensiná-los a comer de tudo, até o período que ele vai começar a definir por si mesmo. E nós vamos colocar um açúcar, e de preferência o refinado, que tem 30% do seu volume, cal virgem. Coloca o cal virgem nas costas de um sapinho para vocês verem o que acontece. E além do cal virgem, arsênico, ácido sulfúrico, soda cáustica, mercúrio, 11 químicos agressivos. E aí esquecemos que o açúcar vicia mais do que a cocaína. Se soubéssemos a nossa origem, natureza e destinação, como nos ensina a doutrina dos Espíritos, se conhecêssemos a nós mesmos, e se soubéssemos que o alimento é uma mão de obra especializada, que nós o adequamos segundo físicos quânticos, e nós sabemos isso em doutrina espírita, na magnetização da água e na magnetização do próprio alimento, ou seja, eu estou adequando uma energia para vir para o meu corpo, só que eu tenho que dizer a ela, como nos ensina Deepak Chopra, o que eu quero que ela faça no meu corpo. E nós vemos hoje o modismo, que é outro mecanismo que induz ao suicídio, que é o jejum intermitente, que a pessoa faz sem consciência do que está fazendo. Às vezes, sacrificamos do corpo pelo modismo por 6 horas, negando a ele o que ele necessita, e ele vai buscando nos depósitos do próprio corpo, nas gorduras, até um X, e a partir de tantas horas, que às vezes pode ser 12, 18, 24 horas, vai chegar um ponto que as organelas mais resistentes vão começar a comer as menos, que nós chamamos de autofagia. Mas as células, por si mesmas, no seu processo evolutivo, dependendo do que se dá a elas, elas resolvem suicidar-se em massa. E não é só para a preservação do corpo, que isso não há necessidade. É pelos maus tratos. Não só pelo pensamento em desalinho, pela emoção desgovernada, pela música desequilibrada, pela leitura deprimente, e por várias coisas que chegam ao nosso universo. E é fácil prevenir o suicídio, assim como é fácil curar o câncer. Basta mudar o comportamento. E ensinar os nossos filhos a caminhar com as próprias luzes. Como eu faço isso? Sendo exemplo. Não adianta eu ensinar o meu filho a fazer alguma coisa se na prática eu desminto o que falei na teoria. Porque se um cachorrinho, nosso cãozinho de estimação, a 40 quilômetros de distância, ele sabe que eu estou voltando para casa ou vocês estão voltando para casa, imagine uma criança
que, segundo André Luiz, não depende de distância espacial, depende de frequência. O pai pode estar em Marte, decidindo voltar para a Terra, o filho já sabe. Isso é um fato. E nós esquecemos que só porque saímos de casa, lá na rua nós podemos fazer o que queremos. E que lá em casa não vai acontecer nada. As leituras deprimentes, o que nós vemos nas redes sociais, se não tivermos um filtro. Agora, quem consegue fazer isso se não tiver uma espiritualidade, se não conhecer a si próprio, se não souber os malefícios que se faz para o nosso próprio universo? Por isso, experimente na prática e tente me explicar, e o Dr. Jonas Moura está aqui na plateia e deve ter outros profissionais da medicina também, por que com a dieta crudívora o corpo se recupera mais rápido do câncer, quando não o cura? E ainda, quando a pessoa se perdoa, porque os dois cientistas médicos que ganharam o prêmio Nobel de Medicina provaram na prática, Steve Ward, David Bowie, que a cura do câncer, 92% da cura, depende do auto-perdão. 8% é o que a medicina oferece. E cirurgias não curam câncer. Rádio e quimioterapia não cura câncer. Agride de uma forma tão violenta que, se vocês olhar o sangue de uma pessoa que passou pela rádio e quimio e olham uma pessoa que não passou por esses processos, cura o câncer quem tornar o ambiente de dentro para fora alcalino, pela alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, como provaram os cientistas, que isso fortalece o sistema imune em 300 mil vezes. E de fora para dentro, saber o que eu vou trazer e estar com o pensamento alinhado naquilo que pretendo na hora que eu vou comer. Ou se eu estou confeccionando, ou plantando, cultivando e etc. Então, quanto mais consciências tivermos a respeito disso, por mais que os demais familiares não queiram e não sabem os benefícios do culto do Evangelho no lar, vou dar um exemplo do nosso amado João Nunes Maia. Porque se não fosse Miramês me ensinar a estudar a doutrina dos espíritos, mesmo sabendo que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses, conforme nos ensina Kardec, na Revista Espírita de 1862, no mês de fevereiro, 64, no mês de fevereiro, eu não saberia que eu posso criar um órgão com a mentalização se eu não estivesse estudado Camille Flammarion na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1. Então, durante o chamado jejum, volto aqui para lembrar, de 6 horas, o que é que eu estou criando com o meu pensamento? Quais as leituras que eu estou fazendo para trazer alimento para o meu corpo? Quais as músicas? O que é que eu estou fazendo para alimentar, já que o homem precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago, durante as 6 horas, as 12 horas, as 24, e assim por diante. Nós conseguimos sim, num corpo de quase 100 quilos, que foi inchando com medicações e refrigerante, e outros elementos indevidos, baixamos para 75 quilos em 20 dias. Nos 3 primeiros dias, nós deixamos o corpo só na água, mas já sabendo que a água nutre, porque é quase a totalidade do corpo. Não só a água que sorvemos, mas a água do banho também. Sabemos que a oração nutre, as boas leituras nutrem. Então nós fomos fazendo isso até ele aceitar a nossa proposta de mudança. E depois mastigando mais, mentalizando o que queríamos, sem mudar os alimentos em si, os mesmos elementos. Fomos diminuindo a quantidade, paulatinamente. Hoje nós comemos 1/10 do que comíamos há um tempo atrás. Se tivermos consciência, como eu disse,
no que pode fazer o Evangelho do Lar por nós. João Nunes, sua esposa, estava passando por uma situação difícil, de perturbações, de desajustes. E pediram um conselho para Chico, para Emmanuel, e eles aceitaram. Faça o culto do Evangelho do Lar por 6 anos. Não só verão os problemas ser solucionados um a um, mas no dia que completar 6 anos, vamos dar um presente para vocês. Não sei até hoje se ele estava interessado no presente ou nos benefícios. Ou melhor, agora já sei, ele está dizendo que não foi interessado no presente, mas sim nos benefícios. E quando completou 1 mês, 2 meses, porque tudo muda, porque o Evangelho é força, vitalidade e vida. Ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, segundo Emmanuel, Joana de Ângeles. O livro é apenas algo que nos fala do Evangelho, é o reino de Deus em nós. E conforme foram colocando na prática, os problemas foram sendo solucionados, porque Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 82, narra que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E o que está em nós mesmos é o próprio Evangelho. Chega o 6º ano, além de não ter ganhado presente algum, foi roubada a mais cara, a mais bela joia, a herança de família. E como ele já antecipou, ele não foi lá para questionar Emmanuel e Chico, brigar com ele, só queria saber por quê. E foi explicado que brigaram por esta joia, que saquearam, mataram e etc., 250 espíritos estavam em torno dela, por isso a perturbação em vosso lar. Durante os 6 anos, vocês conseguiram evangelizar 221 entidades. E as mais renitentes, os ladrões levaram para eles de presente. Quem cura quem? Nós trazemos em nós a solução para todos os problemas. Ou André Luiz e Chico Xavier mentiu para nós. Ou antes, o próprio Cristo, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós e que poderíamos fazer coisas maiores. Então, de acordo com o que vemos em ação e reação, se vocês querem saber o que acontece, e não é preciso falar isso, porque a misericórdia é imensa, só que a lei está em nossa consciência, não é Deus que vai julgar o suicida. Não tem um tribunal no plano espiritual. É a própria consciência que vai fazer o balanço, e quando ela não tem a maturidade, ela entra num processo de autopunição, de autodilaceração, mesmo após a morte. E às vezes chega a morrer outra vez. Se morreu o físico, agora morre o corpo perispiritual e se transforma num pequeno ser, ou num pequeno ponto que nós chamamos de ovoide. Mas se vemos Kardec evocar e conversar com alguém que desistiu da vida, que suicidou-se com 2 dias, e eu pergunto a vocês, eu não conheço alguém que consegue suicidar-se sozinho. A alma desistir. Agora, dependendo do que eu vou dando para o meu corpo, chega o momento que ele desiste de mim. Ou as influências das leituras, das músicas, das amizades, dos jogos que nos induzem ao suicídio ou ao assassinato. Tudo isso vai acumulando e tudo em nós precisa de alimento. Não é só o físico que precisa, as nossas emoções precisam de alimento. O nosso mental precisa de alimento. As boas leituras enriquecem ou alimentam a mente. Alimenta também as emoções, acalma as emoções, estimula o progresso. E eu sei que vocês já estão cansados e agradecemos pela paciência, pela docilidade das vibrações que estamos recebendo. Então a lei de Deus não é de punição.
No mínimo, quando desistimos, ou começamos a pensar nessa possibilidade, e às vezes a gente pensa, por brincadeira, desisto. Desisto de quê? Não sirvo para nada. E nós vamos usando esses adjetivos conosco quando não fazemos com os nossos filhos. Chega o momento, com esse acúmulo de informações, com essas vibrações, que há o desfecho. Ninguém consegue fazer o processo sozinho, sem que tenha sido permeado por incontáveis frequências dos alimentos físicos, psíquicos, emocionais, morais e espirituais. Agora, se eu sei quem sou, se o meu pensamento me coloca em conexão com todas as minhas vivências, e a soma delas sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, se me coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, como nos ensina Allan Kardec em Obras Póstumas, eu posso mudar a minha realidade. Se 3% dos cristãos conscientes oraram na Coreia do Sul pelos corruptos que estavam levando o país à falência, e salvaram o seu país. O exemplo de um transforma o contexto. Uma mãe orando na época de carnaval pelo único filho que estava no carnaval, e Bezerra de Menezes com sua equipe estava vindo para dar assistência aos que desistiriam da vida pela overdose, pelo excesso de álcool, por várias situações. E os componentes da equipe ficaram pensando, onde será que vamos acampar? Nas imediações de uma casa espírita, e de repente viu aquele jato de luz que atravessava o infinito. E ele disse, é ali. Só que quando chegaram lá, era apenas uma mãe orando pelo seu filho. E como disse no Chico Xavier, a oração de uma mãe rompe as portas do céu. Então, o que nós temos de melhor para ofertar aos nossos filhos que partiram por não ter a resistência moral, a instrução, a maturidade para enfrentar o que veio fazer. Porque na questão 558 da obra O Livro dos Espíritos, nós viemos aqui por 2 motivos. Para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuir com a harmonia do universo. Porque todos nós, de acordo com a questão 560 da mesma obra, vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Por isso, se a oração tem esse poder, porque ela coloca o Evangelho em ação, e a resultante desse Evangelho colocado em ação é o que nós chamamos de bioenergia, do amor, como expressão de nossa consciência, no sentido de virtude, e a assimilação do amor substância que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, conforme Joana de Ângeles. Então vamos orar por nossos filhos que estão com dificuldades aqui, e por aqueles que se encontram com dificuldades em outras frequências. Mas como foi dito no início, lá tem muita gente para ajudá-los, já que Nossa Mãe Santíssima, com uma equipe imensa de espíritos abnegados, se encarregam dos mais complicados casos de suicídio. E eu nunca vi espírito algum julgar, condenar ninguém. Mas quando é hora de dizer, eles falam, como falaram para André Luiz, é lamentável que você chegou aqui pelas portas do suicídio. Os alcoólicos, excesso de alimentação, o sexo em desalinho. Então, para os que aqui estão, orando por um filho, a oração vai refletir em todos os filhos no planeta inteiro, no mínimo em nosso planeta. Orando por uma mãe que passa pela dor da perda desse filho.
nós estamos fortalecendo todas as mães, mas num e no outro caso, nós temos que viver a oração que estamos pedindo, para que ela tenha o efeito de fato. E assim, estendendo a todos os outros filhos, mães, pais, todos os seres que estão passando por dificuldades, por desconhecer que a reencarnação é uma lei natural. Que por mais que não acreditemos, não tem como imaginar um Deus que não é a suprema sabedoria, que é a inegável onipresença que está em todas as coisas, que é a insuperável onipotência que pode mudar tudo que precisaria mudar se fosse o que Ele deveria fazer, se nós tivéssemos feito a nossa parte. Então, quando nos esforçamos no bem, segundo Joana de Ângeles, como espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, no mínimo, vemos o governador de nosso lar orando na ação, porque é hora de ação, tentando reequilibrar a alimentação pela respiração que havia perdido. E no ápice do seu esforço, 200 especialistas de um plano superior veem em seu socorro. E é o que acontece com toda oração sincera, que na ação demonstramos o que pedimos na teoria. E terminamos falando o significado dela e depois orando. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23 do capítulo 27, a oração é a primeira filha da fé. E a fé é mãe de todas as virtudes. E o que nós chamamos de louvar, pedir e agradecer precisa ser repensado, porque Emmanuel fala que não tem como louvarmos a Deus se não for na ação, porque Ele trabalha até hoje. E o Cristo trabalha também. E o que eu posso pedir a Deus se não for trabalho? E agradecer é trabalhar, ombro a ombro com Cristo e com Ele, fazendo a outro o que gostaria que lhe fosse feito, ou lembrando de Jesus quando disse-nos: tudo o que fizeram dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E o mais pequenino que eu conheço é o Espírito na origem, como princípio inteligente do universo. Que a energia do amor que penetra todas as coisas e como força mais potente que rege o cosmos, rogamos maior lucidez, pacificação em suas consciências, mentes e corações, pais, mães tão sofridos, os filhos que às vezes continuam sofrendo, porque é uma ilusão achar que o problema termina com a morte. Se a dor no físico é localizada, fora do corpo ela é 1000 vezes a mais e dói tudo. Não tem dor localizada lá. Simplesmente dói todas as partículas do corpo perispiritual. Então vamos enfrentar as nossas dificuldades aqui, porque todo problema traz em si a solução. E terminando com a obra Ação e Reação que eu comecei a dizer e deixei para agora, todos os seres nascem, por mais que tenha desrespeitado a vida, violado as leis, com todos os anticorpos para superar qualquer enfermidade física. E com meios para aumentarmos a oração, a meditação, o serviço no bem, porque o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal, o bem de todos, o eterno princípio. Que Deus nos ilumine com os ensinos transcendentes para compreendermos a nossa realidade como seres imortais e fazermos a nossa parte em nosso pensar, em nosso falar, em nosso agir, pensando na verdade, sentindo o que pensamos, falando o que sentimos e vivendo o que falamos. Muito obrigado, muita paz a todos. Agora temos mais um meio
por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar, é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois, a sua inscrição. Depois, o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora, ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.